Olá, amigos, tudo bem com vocês? Então, vamos dar sequência aos nossos estudos sobre é, Segunda Guerra Mundial. Nos últimos três vídeos, a gente discutiu principalmente o período pré-guerra, né? Aquela fase ali na década de 30, de preparativos, né, para o conflito. Falamos um pouco aí do expansionismo japonês, do expansionismo alemão, do expansionismo italiano, né? E também da política de apaziguamento desenvolvida pela França e pela Inglaterra, que tentava ali, né, a todo custo, evitar um novo conflito. E também trabalhamos a questão do acordo diplomático, né? A uma primeira vista, assim, um acordo bem difícil de se imaginar, né, entre Hitler e Stalin, o pacto Ribbentrop-Molotov, o pacto de não agressão entre União Soviética e Alemanha nazista, né? Bom, hoje a gente vai trabalhar a deflagração do conflito, a guerra em si, a dinâmica da guerra, né? A partir desse vídeo, tá bom? Então vamos retomar aqui um pouco. Como eu disse, em 1938, né, a Conferência de Munique, ou Conferência de Roma, Hitler assumiu ele publicamente o compromisso de não empreender mais nenhuma aventura expansionista na Europa, né? Em contrapartida, a França e a Inglaterra entregaram, né, de mãos beijadas a região dos Sudetos para o controle da Alemanha, né? Mas desde que havia se tornado Führer, Hitler prometia reunificar o seu país, inclusive acabando com a Polônia, né? Para ele, a Polônia, a criação da Polônia foi uma aberração do Tratado de Versalhes, reincorporando aquele território lá da chamada Prússia Oriental. Esse aqui que eu já tinha mostrado para vocês em um mapa, né, nas aulas anteriores, né? Esse territóriozinho aqui da Alemanha, né, que ficou isolado do restante do país devido à criação do tal do corredor polonês. Bom, em segredo, Hitler assinou com Stalin o acordo Ribbentrop-Molotov, o pacto de não agressão, e os dois países concordaram em atacar e ocupar a Polônia. Isso mesmo. A União Soviética iria atacar pelo Oriente, a Alemanha atacaria a Polônia pelo Ocidente e o país ia ser dividido ao meio, né? Esse acordo foi assinado em segredo, todas as cláusulas, né? Era um segredo de Estado, mas o que vazou para a imprensa foi a notícia que havia esse pacto, o que pegou, né, a França e a Inglaterra de surpresa, né? Entre aspas, com as calças nas mãos, né? Enfim, então essa é a dinâmica. Em setembro de 1939, Hitler, descumprindo o acordo, né, da Conferência de Munique, ataca de madrugada, às 5h45 da manhã, a Polônia. Ao mesmo tempo, tropas soviéticas atacam a Polônia no fronte oriental, né, na parte oriental do país. Tá? Quando essa notícia chega à França e à Inglaterra, os franceses e os ingleses, obviamente, são forçados, então, a declarar guerra. Não chega, basta. Né? Nós não vamos ceder mais espaço para as vontades e para os desejos da Alemanha nazista. E aí começa, então, a Segunda Guerra Mundial. Né? A Polônia rapidamente sucumbiu, né? Ela não tinha uma força militar considerável para resistir, né, essa invasão. A postura da França e da Inglaterra foi aquela postura, né? E aí, Polônia, estamos com vocês, exista. Mas também não enviaram forças, não enviaram nada para ajudar os poloneses. Até porque qual que era a lógica da França e da Inglaterra? Repetir a estratégia da Primeira Guerra Mundial. Ficar esperando o ataque alemão, né? Cavar trincheiras, colocar ali posições defensivas, né, como a linha Maginot, vou falar dela daqui a pouco, e esperar a ação alemã. Basicamente foi isso que a França e a Inglaterra fez, né? E a coitada da Polônia pagou o pato, né? Aqui nós temos uma charge que foi publicada, né,
nos jornais da época, aí o Neville Chamberlain, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, falando com Hitler, o senhor pode arrombar a porta sem estragar a tranca, né? E aqui a Polônia, essa estudante juvenil, né, apavorada, e Hitler com esse porrete enorme nas mãos, querendo violar a Polônia, né? Invadir a Polônia, destramelar a porta, vamos dizer assim, né? Enfim, então a Polônia sucumbiu, né? Não resistiu. 30 dias a Blitzkrieg alemã varreu a Polônia. E a Polônia, coitada, tinha um exército muito ultrapassado na época. Tem relatos, né? Quase se tornou um mito da Segunda Guerra Mundial, da cavalaria polonesa correndo, né? A cavalo contra os panzers alemães, né? Pô, cara, você joga um cavalo em cima de um tanque de guerra, é purê de cavalo e purê de gente, né? Não vai sobrar muita coisa. Mas enfim, vamos lá. Bom, a partir daí, do final de 1939 até o início de 1940, nós temos o inverno europeu, né? Que a partir de novembro, dezembro, as temperaturas começam a cair muito na Europa e só lá para abril, março, né, que o tempo melhora, permitindo grandes movimentações militares. Essa fase é a famosa Guerra de Mentira. É a fase onde os países estão ali se preparando para a guerra, né, movimentando sua indústria, mobilizando tropas, né, fortalecendo suas posições defensivas, mas a guerra em si mesmo, efetivamente, aqui nós não temos grandes batalhas. Depois, na Europa especificamente, depois desse evento de ocupação alemã e soviética da Polônia. Em 39 a 43, nós tivemos a primeira fase da Segunda Guerra Mundial, que é a fase do avanço do eixo. É a fase de sucessivas vitórias, onde a Alemanha ela vai mostrar toda a sua força e toda a sua genialidade na arte da guerra. E aqui, assim, cara, independentemente da ideologia, do nazismo, enfim, os alemães, eles eram muito habilidosos no combate, nas estratégias, né? A tecnologia alemã, os alemães ao longo da guerra sempre produziram os melhores tanques, os melhores equipamentos, né? Os melhores submarinos. Então, aqui vai um crédito para o esforço alemão, né? Dentro dessa primeira fase. E aqui os alemães inauguraram uma perspectiva de guerra totalmente nova. A doutrina militar adotada no mundo até então era a guerra de posição, né? O sujeito avançava, cavava um buraco, que é a trincheira, ficava ali esperando o contra-ataque inimigo. Os alemães revolucionaram isso. Eles aprenderam na Primeira Guerra Mundial que o tanque, né, o blindado, ele era assim uma arma formidável. Inclusive, olha que coisa doida, né? Quem criou a ideia da guerra de movimento, da Blitzkrieg, não foi um alemão, né? Foi o Charles de Gaulle, né? Inclusive depois foi presidente da França, foi líder da França Livre durante a Segunda Guerra Mundial. O de Gaulle que publicou vários artigos, o Patton, né? O George Patton nos Estados Unidos também publicou vários artigos, né? Mostrando que os tanques, os veículos blindados, eles não deveriam ser usados somente para apoiar o avanço da infantaria. Eles deveriam ser o próprio avanço da infantaria, né? E o Hans Guderian, que é um general alemão, ele pegou, estudou essa galera e falou, cara, a gente pode usar isso aqui, né? E enquanto o resto do mundo estava cavando buraco, trincheira, esperando uma repetição da Primeira Guerra Mundial, os alemães inovaram criando a tal da Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago. Como é que funcionava a Blitzkrieg? Primeiro, você tinha um ataque aéreo maciço da Luftwaffe, né? Quando a Primeira Guerra Mundial começa... Estou falando toda hora da Primeira Guerra Mundial, não sei porquê. Quando a Segunda Guerra Mundial começa, a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, é a maior força aérea da Europa, então ela tem o predomínio dos céus. Os pilotos, equipamentos eram bem superiores aos equipamentos usados pelos inimigos. Então a Luftwaffe ela atacava as posições inimigas com uma grande intensidade. Inclusive, havia uma aeronave que foi projetada especificamente para realizar esse tipo de missão, né? O Junkers 87, que é o Stuka, que é um avião de bombardeio de mergulho, né?
que ele conseguia fazer um mergulho quase que na vertical 90 graus. Isso dava um índice de acerto, né, da bomba muito grande no alvo. E ele era um avião tão tecnológico avançado para a época, que quando esse mergulho acontecia, a força G era tão grande que era perigoso o piloto desmaiar, né? Então, o equipamento ele tinha um dispositivo que, determinando a altitude, ele retomava o voo sozinho, independentemente se o piloto estava ou não no comando, né? Então, você tinha uma espécie de um piloto automático num avião de 1939. Olha que coisa, né? Então, os alemães usaram muito esse armamento. E, para piorar, o Stuka, quando ele mergulhava, ele tinha um dispositivo nele que fazia um barulho, né? Que quando os aliados, né, escutavam aquele barulho chegando, sabe, pô, é morte, né? Então, ele era também usado como uma arma psicológica muito forte, né? Então, você tinha esse bombardeio pesado da Luftwaffe, né? Chegava detonando tudo. Depois vinha aquela onda de tanques, né, de blindados, à frente da infantaria, funcionando como lanças, né, profundas, que rompia a linha do inimigo e caminhava em direção ao interior. Isso gerava caos na retaguarda e na linha de frente. E aí só depois vinha a infantaria motorizada, né, que é uma outra característica que a Alemanha cria. O exército alemão aqui vai usar em larga escala veículos. Só que ainda, apesar de ter muitos veículos, boa parte das tropas ainda se locomovia a pé ou a cavalo, tá? Então, a Blitzkrieg, cara, ela surpreendeu todo mundo. Nenhum exército do mundo ocidental, dos aliados, tinha o preparo necessário para enfrentar a Blitzkrieg, né? E aí, cara, foi um massacre. Aliado, né, a Blitzkrieg, a criação das chamadas divisões Panzers, né? Os tanques alemães mostraram toda a sua efetividade na Batalha da França. Então, quando a Batalha da França começou em 1940, o que aconteceu? Acompanhe o cursor. Os aliados, ingleses e franceses, estacionaram suas tropas aqui, ó, nessa região, na fronteira da Bélgica. Por quê? Porque eles esperavam um ataque alemão como da Primeira Guerra Mundial, pela Bélgica, que é a direção mais rápida a Paris. Aqui ao sul, você tinha em toda a fronteira da Alemanha com a França, a chamada linha Maginot. A linha Maginot era o sistema defensivo mais moderno da época, intransponível, né? Casa-matas, postos de artilharia, campos minados, obstáculos para tanque, não adiantava vir por aqui que não conseguiria passar. E aqui você tinha uma região de florestas densas e um relevo muito acidentado, que era a região das Ardenas. E aí os estrategistas da França e da Inglaterra falaram, pô, os alemães não vão conseguir atravessar as Ardenas. O que aconteceu? A Alemanha atacou justamente no ponto fraco. É aquele velho ditado, né? Aquele velho argumento da arte da guerra. Você ataca o inimigo aonde ele não te espera, né? Então, os alemães atacaram pelas Ardenas, no sul da Bélgica, atravessaram rapidamente as Ardenas e fizeram esse movimento aqui, ó, de pinça, fechando um bolsão com mais de 300 mil homens aqui. Boa parte dos equipamentos militares, né, do exército aliado estava aqui. Para você ter uma ideia, em 45 dias, Hitler, a Alemanha nazista, conseguiu fazer aquilo que a Alemanha não conseguiu durante a Primeira Guerra Mundial inteira, que foi marchar sobre Paris. Então, a Blitzkrieg, ela mostrou, né, toda a genialidade da Alemanha nessa arte de fazer guerra. Então, em 1940, olha aqui as imagens, nazistas marchando na Champs-Élysées, em Paris. Hitler, essa foto maravilhosa, né, dele dando uma sarrada, comemorando aí, né, a vitória dos aliados, né, perdão, dos aliados não, dos alemães, pô, né? E aqui o parisiense, os cidadãos parisienses chocados, perplexos, né, com esse avanço tão rápido, essa vitória fulminante dos nazistas no início da Segunda Guerra Mundial. No próximo vídeo, a gente vai continuar falando da primeira fase do conflito, do avanço alemão. Ainda tem muita coisa para a gente trabalhar. Beleza? Fiquem com Deus. Até mais!